vão te adorar. Tudo que o homem precisa para a sua sobrevivência se conquista aqui. É claro que o que eu preciso é para aqui. O céu é perfeito, né? O que Deus está preparando para o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem não faz ideia do que seja. Então, sabendo que o céu será maravilhoso, perfeito, o que eu preciso tem que ser agora. É para agora, é para já. Agora, para uma conquista, se exige de nós também alguma coisa, pelo menos o mínimo esforço. Eu já preguei para vocês aqui que Deus não vai exigir demais de nós, mas o mínimo de nós Ele vai esperar. Esforça-te e tem de bom ânimo, como eu fui com Moisés, serei contigo. Então, se não houver esse mínimo esforço da nossa parte, nem Deus pode fazer a parte dele. A verdade é essa. Já falamos que a Bíblia Sagrada é feita de condições. O que é isso, pastor? A nossa parte e a parte de Deus. Clama a mim, responder-te-ei. Pede-me e eu te darei. Buscar-me-eis e me achareis. Quer dizer, é a parte de um, a parte de outro. Então, se a gente não consegue nem fazer o mínimo, Deus não pode então concluir o milagre que Ele quer fazer na nossa vida. De nós, Ele espera o mínimo. Amo o Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e farei o quê? E a buscarei. Então não é só pedir e cruzar os braços. Eu já pedi para Deus. O mínimo é crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, se a gente não consegue fazer o mínimo, Deus não pode fazer a outra parte. O salmista disse: eu vou pedir uma coisa para Deus. Poxa, o que pede, recebe. Vou pedir uma coisa para Deus, será que Ele não vai me dar? Sim, mas eu vou pedir uma coisa e vou buscar. Vou procurar merecer o que eu pedi. E para eu merecer o que eu pedi, eu tenho que pelo menos acreditar em Deus. Então, uma conquista, por menor que ela seja, ela requer alguma coisa de nós, o mínimo de esforço. Vitória não é para preguiçoso. Uma vida abençoada não é para o preguiçoso. Essa vida abençoada, saudável que Deus tem para o homem, não é para preguiçoso, homem preguiçoso, mas para aquele que arregaça as mangas, que pede e busca. Digam graças a Deus, irmãos, que se prepara para aquela bênção, conforme diz Lucas, capítulo 12, ou capítulo 11, deixa eu ver aqui rapidinho, não é a mensagem, não falei isso aqui, mas Lucas, deixa eu ver se é o 12 ou se é o 11, 12:47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então quer dizer, o servo que sabe da vontade do pai para ele, e ele não se apronta, não se prepara, é como quando eu namorava a minha hoje que é minha esposa, eu ia vê-la no Rio. Então quando eu dizia para ela, eu estou indo, caramba, hein? Ela dava um capricho, dava ou não dava? Dá ou não dá? A namorada, o namorado, eu ia fazer o cabelo, né? Fazer o cabelo não, já tinha cabelo. Eu só ia cortar o cabelo, né? Então eu dava uma ajeitada, passava um perfume, é verdade ou não é? Então eu me aprontava para ela e ela se aprontava para mim, para me receber. A Bíblia diz que o servo tem que estar pronto para a vontade de Deus. Deus tem uma vontade maravilhosa para você. Você está pronto para ela em nome de Jesus? Agora você tem que pelo menos se esforçar para isso. Volto a dizer, essa vontade não é para o preguiçoso. Aí vem a nossa mensagem, Provérbios 24. Provérbios 24. Isso aqui eu já preguei, mas você vê que já abriu um leque, né? E Deus vai falar muito no nosso coração, em nome de Jesus. Provérbios 24, 30. Quem achou? Fala graças a Deus. Começa assim: passei pelo campo do preguiçoso
e junto à vinha do homem falto de entendimento. Então, duas coisas: o preguiçoso, o homem preguiçoso, o homem que não tem juízo. Eu pelo menos teria 16 versículos em Provérbios falando do preguiçoso. O preguiçoso, eu estava lendo um versículo ali, a Bíblia diz que o preguiçoso ele põe a mão no peito e ele não tem nem força nem de levar a comida na boca. A coisa é séria. Em Provérbios diz, vai ter com a formiga, preguiçoso. Aprende com elas. São pelo menos 16 versículos em Provérbios falando do preguiçoso, descendo o malho no preguiçoso. Preguiçoso não tem vez, irmão. O céu não é para o preguiçoso, a bênção não é para o preguiçoso. Só que a Bíblia diz, passei no campo do preguiçoso, pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento, falto de juízo. Salomão teve a oportunidade de pedir o quê? Sabedoria e conhecimento. Lá no livro de Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Há um tempo atrás aqui eu preguei uma mensagem para vocês, falando dos frutos do Espírito. São 9: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22. Que ficou muito no nosso coração, eu creio nisso. Aí, nas mensagens que eu pregava, eu disse o quê? Por que a gente não consegue quase ver isso nas pessoas dentro da igreja? A gente não vê pessoas com amor, com gozo, alegria, paz, né? A gente não vê nas pessoas os frutos do Espírito. Sabe por que a gente não vê? Porque elas não vão buscar isso na igreja. A gente está vindo na igreja para buscar cura, prosperidade, dinheiro para pagar, dinheiro para comprar. A gente está indo na igreja para ter o marido de volta, para ter a esposa de volta. Ué, pastor, não é para isso? O pastor já me costuma pregar aqui. Não é errado pedir a Deus uma bênção. Errado é o quê? Só pedir bênção. Não é errado você pedir a Deus a cura. Errado é só pedir a cura. Então, a gente não vê os frutos do Espírito nas pessoas, porque elas não estão indo na igreja para buscar os frutos. Elas querem os benefícios para ela. Uma cura, um dinheiro para pagar, dinheiro para comprar, a casa própria, né? Um casamento, um namoro, que não é errado. Só que a gente não consegue ver uma igreja inteligente, uma igreja sábia. Foi o que o Salomão pediu. Meu irmão, você tem pessoas que estão na sua responsabilidade, como você é responsabilidade minha na terça-feira. E como é que eu posso cuidar de você, se não for pela palavra que Deus coloca no meu coração? Deus vai cobrar de mim, como vai cobrar de você. Então você não precisa de dinheiro, de carro, você não precisa de um casamento, você precisa de sabedoria. A hora que você tiver sabedoria, você vai ter tudo, em nome de Cristo Jesus. Então, passei pelo campo do preguiçoso, do relaxado, do que não ora, do que não busca, daquele que não se envolve com Deus, junto à vinha de um homem que não tem juízo. Ele pode ter tudo, menos juízo. Ele pode ter carro, pode ter casa, pode ter um casamento, ele pode ter dinheiro, ele pode ter um bom emprego, um bom salário, pode ter saúde, pode ter tudo, mas não tem juízo, não tem inteligência. E por falta de inteligência é que o povo sofre. Não, o que adianta o cara ter tudo e não ter sabedoria na hora que surgiu uma luta? O que adianta o cara ter tudo e não ter inteligência para sair daquela situação? Aí bate o desespero, acabou tudo. Então, passei pelo campo do preguiçoso, junto à vinha do homem falto de entendimento. Aí nós vamos ver a cena dessa situação. Diz a Bíblia: e eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. Então vamos lá, olha para mim aqui. A visão do terreno de um homem
preguiçoso e sem juízo é essa: cheia de cardos, urtigas, coberta de mato, coberta de capim. E aquilo que protege, que guarda, que é o muro, está no chão, está derrubado. Ali entra animal, ali entra bandido, ali entra o estranho, irmãos. Eu estou falando do campo do homem preguiçoso e que não tem juízo, que não tem inteligência. O campo dele fica desse jeito, irmãos. Só que a palavra de Deus é para ser analisada, irmão, estudada, né? Se falta sabedoria na gente, pede a Deus. A gente tem que ser com a palavra de Deus como criança. O meu filho não sabe uma coisa, ele pergunta na hora. Às vezes até constrange a gente, que a gente não tem a resposta na hora. É verdade ou não é? A criança não faz isso mesmo? Ele, pai, por que é isso? Eu não entendi para que é isso. Eu falei, espera aí, que eu vou ver primeiro o que é. Aí você vai passar para ele. A gente tem que ser assim com Deus. Meu Deus, eu não entendi isso aqui. O Senhor tem que falar comigo, meu Deus. Me mostra o que eu li isso aqui, mas não entendi. Então, analisando a palavra de Deus, eu fiquei imaginando um terreno, né, cheio de mato, cheio de capim. Quem já viu um terreno cheio de capim? Quem já entrou num terreno cheio de capim, irmãos? É horrível, não é? É horrível. Agora eu pergunto para você, vamos supor que aqui o púlpito é um terreno, está limpinho. Está limpinho. Eu estou passando, você está passando, né? Passando pelo terreno, você vê um terreno baldio, né? Está limpinho. Passei agora. À tardezinha eu volto por ali de novo. Aquele mesmo terreno está cheio de mato. É assim que acontece, irmão? Hein? Capim nasce assim? Da tarde para a noite, da noite para o dia? Hein? Nasce assim, não. Como é que começa? Começa com matinho, pequenininho. Só se tem outro lugar que nasce de montão já, irmão. Mas que eu saiba, nasce assim, ó. Ué, um matinho pequenininho que dá para tirar com a mão. É mentira ou é verdade? É. Mas aí o cara é preguiçoso. O pastor já me pregou aí essa semana, né? Do homem que ficou indignado. A pessoa que se indigna, a pessoa que se entristece fácil. A pessoa que guarda uma mágoa, um ressentimento no coração. Ah, pastor, eu não queria ouvir isso. Então pode ir embora. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Era um matinho que podia ser tirado com a mão, mas você foi preguiçoso. Você foi deixando, foi deixando, foi deixando, foi deixando, e quando você percebeu, o terreno estava assim, cheio de cardos, espinhos, urtigas, e aquilo que você podia tirar com uma mão, você não consegue mais. Aí aquilo vai exigir um pouco mais de você. Vai ou não vai? Vai. Agora imagina você que se já era dificultoso, irmão, você pegar com a mão, tirar, que dirá agora o terreno coberto, o coração cheio de espinhos, de urtigas. Como é que limpa agora? Pode ser limpo? Claro que pode. Deus é maravilhoso. Mas podia ser evitado? Podia ser evitado. Passei pelo campo do preguiçoso, do homem que não tem juízo. E a cena era, toda a superfície daquele terreno estava coberto de urtigas, de espinhos, de mato e o muro quebrado. Responde para mim, irmãos, se esse terreno, se plantar alguma coisa, dá. Qual a semente que resiste num terreno desse? Eu que não entendo nada de plantação de nada, mas por aquilo que a gente lê e já aprendeu com a vida também, e pela palavra de Deus, o próprio Jesus falou na parábola do semeador, que semente tem que ter o lugar certo, tem que estar na boa terra. Aí ela vai produzir
Semente não pode ficar na beira do caminho, porque a ave vem e come. Semente não pode ser jogada nas pedras, porque o sol vai queimar. Semente não pode ser lançada no meio dos espinhos do mato, porque vai ser sufocado. A semente tem que estar em boa terra. É aquela que eu falei, que tem que estar preparada para receber. Digam graças a Deus, irmãos. A minha noiva, a minha namorada, hoje minha esposa, se prepara para me receber. Se prepara, eu fico o dia todo na sede, à noite ela me espera. Toda noite ela me espera. Ela se prepara para receber a mim. A gente tem que se preparar para receber a semente. Agora, numa terra dessa, conforme nós estamos vendo aqui, ainda que a semente seja lançada, ela não vai germinar, ela não vai produzir o fruto que eu preciso. E quantos de nós não estamos entendendo na igreja, porque não está acontecendo nada? Puxa, eu fui na igreja, eu vou 6 horas da manhã, eu enfrentei o frio, eu fui debaixo de chuva, não está acontecendo nada comigo. Quer dizer, a semente até é lançada aqui na mensagem, só que ela cai numa terra que é uma terra de preguiçoso, de pessoa que não tem juízo, que deixou nascer um capinzinho que podia ser tirado com a mão, só que foi deixando, aquele capinzinho tomou forma, ficou grandioso, fugiu do controle, e agora toma toda a superfície. Aí pode vir a semente que for, pode ser a palavra de Deus, que a semente é a palavra de Deus, mas ela não pode produzir nada numa terra podre desse jeito, irmãos. Numa terra sem condições, cheia de pedras, espinhos, cheia de cardos, ela não consegue sobreviver, mesmo sendo a palavra de Deus. Mesmo sendo a semente de Deus, ela não produz numa terra desse jeito. Vai guardando. Eu falei que o que a gente tiver de conquistar, se conquista aqui, mas para se conquistar aqui tem que arregaçar as mangas, tem que trabalhar. Não adianta só pedir, tem que buscar. Digam graças a Deus. Não adianta só você achar que está dentro da igreja e cruzar os braços. É trabalhar. É deixar de ser preguiçoso, é ser homem trabalhador, mulher de Deus, trabalhadora, no sentido de lutar por aquilo que é seu em nome de Cristo Jesus, de batalhar no mundo espiritual em nome do Senhor Jesus. Passei pelo campo do preguiçoso, junto à vinha do homem falto de entendimento, o homem que não tem juízo, e toda a superfície estava cheia de cardos, plantas espinhosas, urtigas, e sua parede de pedra estava derribada. Continua. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi a instrução. Vamos parar aqui. Então, isso aqui é uma análise. Eu passei por lá e vi o campo do preguiçoso. Como é que estava? O campo do homem que não tem juízo. Cheio de espinhos, cheio de cardos, cheio de mato, cheio de urtigas, muro quebrado. Aí eu parei e fiquei analisando, né? Fiz uma análise minuciosa. E eu me perguntei, isso o que está aqui, eu estou querendo passar o entendimento da Bíblia para você. Me perguntei, como é que chega a esse ponto? Se a gente sabe que capim não nasce da noite para o dia, pelo menos, não toma toda uma superfície da noite para o dia. É só, vai deixando. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Vai deixando. Pode nascer capim, sim, da noite para o dia, mas aquele você pode arrancar com a mão. Mas para chegar àquele ponto, puxa vida, só sendo relaxado mesmo. Só sendo um preguiçoso, um homem que não tem entendimento. Então ele parou e falou, e fiz uma análise minuciosa. Como é que chega àquele ponto? Aí Deus me fez lembrar de Lamentações, capítulo 1. Isso aqui eu não tinha passado para vocês, mas vou passar agora. Lamentações. Logo depois do Jeremias. Também Lamentações de Jeremias. Capítulo 1. Dá uma aguinha para a irmãzinha ali. Tem aí? Tem, irmão. Lamentações 1. Como se acha solitária aquela cidade antes tão
populosa. Quem ouviu isso aqui? Fala amém. Olha só, como é que está uma cidade que antes era tão populosa e agora está sozinha? Maldição sem causa não se cumpre. Nada acontece por acaso. Tudo que o homem plantar, vai colher. Vai colher. Como jaz, como está solitária aquela cidade que antes era tão populosa. Puxa vida, como é que pode um negócio desse? Era tão populosa, agora vazia. Tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias tornou-se tributária. Versículo 8, motivo: Jerusalém gravemente pecou. Por isso se fez instável. Todos os que a honravam, a desprezaram. Por quê? Porque viram a sua nudez. Então, a cidade que outrora era populosa e agora está vazia, foi por um motivo: pecou. E aquelas pessoas que respeitavam, não respeitam mais, porque viram o erro, viram a nudez. Como é que uma superfície fica tão tomada de urtigas, espinhos de mato, de uma hora para outra? Tem um motivo. O motivo é esse aqui. Continua o versículo em Provérbios lá. Recebi a instrução. Qual foi a instrução? Deus mostrou. Um pouco de sono, adormecendo um pouco. Quem ouviu isso aqui, fala graças a Deus, irmãos. É dormindo muito? Não. É um pouco de sono, adormecendo um pouco. Olha para o pastor Josias aqui. O que causa um acidente na estrada? É um cochilo. É verdade ou não é? É um cochilo. É um cochilo. Isso pode ser um estrago grandioso. Um cochilo, irmãos. Dormir, a gente dorme em casa, na cama. O cansaço é tanto na estrada, você cochila. Você faz um negócio assim, ó. É mentira ou é verdade? É. E se acorda, né? Porque quando ele tem a oportunidade de acordar, ele já vê o carro virando, como um amigo meu passou por um sufoco um tempo, e foi exatamente isso. Ele só despertou quando o carro estava capotando. Só não morreu pela misericórdia de Deus. Um cochilo. Não é dormindo muito não, é cochilando um pouco. Você vai cochilando, vai deixando. Não, Deus entende. Afinal de contas, eu sou o homem. Aí usa até versículos: irai-vos, mas não pequeis. Deus entende. Não, eu vou superar. Só que não tira. Não tira. Tem que tirar, em nome de Jesus Cristo. Aí vai deixando, o capinzinho vira um matagal, e não dá para tirar com a mão mais. E pode ser tarde. Porque ali vai entrar o inimigo, vai entrar o animal feroz e vai destruir tudo. Aí você não pode mais dominar. Esse é o campo do homem preguiçoso. Do homem que não tem juízo. Tomara que não seja para você que eu estou pregando. Mas se for, muda esse quadro em nome de Cristo. Como eu disse, isso pode ser limpo sim. E essa é a sua oportunidade em nome de Cristo Jesus, irmãos. Deus trouxe você aqui para ouvir isso. Passei junto ao campo do homem preguiçoso, o homem falto de juízo, e toda estava cheia de cardos, sua superfície coberta de urtigas, a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, considerei, e vendo, recebi a instrução. Por que chegou desse jeito? Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco para estar deitado, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Que Deus fale mais no seu coração em nome de Cristo Jesus. Não é tempo de cruzar os braços para descansar, irmãos. O Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até agora.
Vamos trabalhar, irmãos. Lugar de descanso é na glória, irmãos, quando a gente estiver com Jesus. Aqui é dia de batalha. Você veio aqui hoje, trouxe o nome de novo daquela pessoa. De novo, pastor, de novo. Até que Cristo seja formado no coração dele, em nome de Cristo. Você não pode parar até que o milagre aconteça. Agora, se o terreno está sujo, tem que limpar. Porque aí você não está entendendo, porque não está. Pastor está plantando uma semente dessa, é a palavra de Deus, sim, é a palavra de Deus. Pastor, que palavra está falando no meu coração? Sim, está falando, mas ela tem que cair em boa terra para germinar e produzir frutos. Não adianta ela emocionar a gente, ela trazer, né, uma alegria aparente para a gente, e não germinar e não trazer os frutos que eu preciso. Para isso acontecer, o terreno tem que estar limpo. Digam graças a Deus.